Olá, meu amigo, minha amiga. Nossos vídeos estão em horários assim muito diferentes porque os fatos estão se dando. Enfim, a gente acaba publicando um ou outro vídeo fora assim da nossa rotina, mas a gente vai voltar. E você que chegou agora, se inscreva no Portal do José, porque aqui a gente sempre coloca a lupa sobre temas que você não está vendo pelos grandes meios de comunicação. E se gostar, dê o joia, compartilhe. Tem muitos assuntos que a gente levanta aqui que você vai poder puxar uns papos interessantes com seus amigos, seus familiares, e vamos embora. Por exemplo, será que nós estamos sendo bem informados pelos grandes meios de comunicação de tudo que está acontecendo na pandemia aqui no Brasil? Bom, a pergunta pode parecer meio louca porque a gente é bombardeado por muitas informações, só se fala nisso. Mas será que essas coberturas elas escondem alguns fatos e elas evitam que nós façamos reflexões sobre o que teremos no futuro? Será que elas provocam reflexão do cidadão de que o Estado brasileiro ele joga o dinheiro de uma forma injusta para resolver problemas do Brasil? Será que o cidadão sabe que a gente tem tão pouco na saúde, ou muito menos do que a gente poderia ter, se a gente tivesse governos que não dessem tanto dinheiro para áreas que não servem para absolutamente nada para o cidadão, exceto para enriquecer pequenos grupos, microscópicos grupos aqui no nosso país? Pois bem, a gente vai abordar essas questões todas e eu começo te chamando a atenção por um detalhe. Nós assistimos muitas vezes o presidente da República se confrontando com alguns meios de comunicação. E nós vemos que as coberturas jornalísticas que estão se dando no Brasil inteiro, elas preservam o nome do presidente da República. É só você observar. Em nenhum dos acontecimentos e em nenhuma das redes, o nome de Bolsonaro é vinculado especificamente a um problema. Perceba, por exemplo, o que acontece em Manaus, que é o lugar mais dramático do Brasil hoje, cujas cenas deixam a gente extremamente perturbados, né? Em nenhum momento você vê uma pergunta de um repórter para alguma pessoa, algum profissional, se a postura do presidente da República de ter sido contra isolamento, ainda ser contra isolamento, se isso acarretou algum tipo de problema para aquelas famílias, ou para as vítimas, ou para o corpo médico. Você não vê nenhum tipo de pergunta, o personagem central, o Bolsonaro, não é lembrado. E se as respostas, por acaso, contiverem alguma crítica, alguma contundência, algum desabafo mencionando o nome de Bolsonaro, você também não verá essa situação. Isso é feito de propósito, porque Bolsonaro ele funciona como uma pessoa que distrai a sociedade de uma maneira geral, ele causa muitos problemas, mas ele está absolutamente sob controle. Porque o que eles queriam que Bolsonaro dissesse, aquilo que ele fizesse, é respeitar a área econômica. O resto ele pode quebrar tudo, ele pode fazer um monte de maluquice, pode morrer gente no Brasil aos montes que ele estará sendo preservado. É o louco que cumpre um papel. Obviamente, a plutocracia, a elite do dinheiro, eles ficam rindo desse personagem, desse louco que fica fazendo as bravatas. As loucuras dele se prestam a encantar os seus seguidores que acham que ele é capaz de fazer aquilo que ele está dizendo, que ele pode conflitar-se com os interesses econômicos, mas que estão preservados porque Guedes é quem manda no nosso país. E Guedes está a serviço dos grandes grupos internacionais, os grandes grupos financistas, e quando acabar esse governo ou essa pandemia, com milhares e milhares de mortos, não se surpreendam se Guedes for morar nos Estados Unidos junto com seus sócios, as pessoas com quem ele tem algum contato, e o povo brasileiro arcar aqui com cemitérios abarrotados de gente, né? Gente morta, evidentemente. Então, o que nós temos como prenúncio aqui do que pode acontecer no Brasil é isso. Então, Bolsonaro está sob controle. E por que a gente fala isso? Eu acompanhei aqui a fala de Bolsonaro, uma dessas tantas que ele diz, e ele atacou mais uma vez a Rede Globo de televisão de uma forma muito contundente. Aí a gente vai ver como é que a Globo reagiu a isso. Vamos ver primeiro aqui a fala dele. Opa! É mesmo quando eu falei, e daí? E a deturpação por parte da Globo. Essa imprensa lixo chamada Globo. Ou melhor, lixo dá para ser reciclado. Globo nem lixo que não pode ser reciclado. Né? Entrou daí depois me insistirem a fazer perguntas idiotas. E eu caí entrando na deles. Dessa imprensa lixo, porcaria. Essa parte achei engraçada, né? Ele dizer que o repórter fez uma pergunta idiota e ele caiu na pergunta idiota, né? Então,
É aquele negócio, uma pergunta idiota merece uma resposta idem. Mas se a pergunta idiota não é percebida por um idiota, a idiotice passa, né? Vamos lá. Não vou dar dinheiro para vocês. Globo, não tem dinheiro para vocês. E em 2022, não é ameaça não. Assim como faço para todo mundo, vai ter que estar direitinho a contabilidade para que você possa ter sua concessão renovada. Se não... Bom, e aí ele ataca, aí eu pergunto a vocês, quando chega no Jornal Nacional, o que se menciona dessa fala do presidente? Nada, nada, é como se ele não existisse. O William Bonner começa aqui o Jornal Nacional falando de assuntos totalmente diferentes. Baixamento das medidas de isolamento social, mas que não dá para começar a liberação enquanto os números estiverem subindo. O Brasil chegou hoje a 85. Bom, aí a matéria vai se dando matérias longas, né? E o nome de Bolsonaro não é associado de forma direta. Aí você vai dizer assim, mas isso do ponto de vista jornalístico, eles nunca fariam isso. Gente, quando eles querem associar um drama a um governante para destruir o governante, eles fazem isso. Contra o Crivella aqui no Rio de Janeiro, e aí eu quero sublinhar que eu não tenho a menor simpatia pelo bispo Crivella e pela administração dele. Mas a Globo não poupa o nome da criatura aqui em rede local, né? E faz um combate diário para desmoralizar a criatura. Vamos conferir aqui. Atenção, é que a palavra mais dentro do contexto, mais afinada com o contexto, é medíocre, que ele usa essa palavra. E realmente essa crise são consequências de medidas danosas, medidas medíocres tomadas durante a gestão Crivella. Fachel, para entender... Gente, eu só peguei um fragmento. Eles metem a lenha e associam o Crivella aos problemas da área de saúde, isso antes de acontecer a pandemia aqui no Brasil. Então, eu chamo a atenção, vou sublinhar de novo para vocês. Observem, o nome de Bolsonaro não é relacionado diretamente a problemas na ponta, pessoas mortas, a famílias destroçadas, a famílias enlutadas, a cenas terríveis. Ele funciona como se ele não tivesse nada a ver com a história. Ele não é coveiro, e essa frase dele fica meio solta, não se aprofunda a discussão sobre a responsabilidade do presidente da República. Eles mostram o ministro da Saúde com aquela cara de coveiro, literalmente, né? Sem nenhuma agressão aos coveiros, a esses profissionais que estão trabalhando muito agora, né? Mas a figura de Bolsonaro ela fica meio incólume no meio dessa história. Ele agride, anima a turma dele, anima os seus seguidores sectários e os meios de comunicação, o grande sistema do capital, a plutocracia, ficam se divertindo olhando essa figura que é inútil para resolver algum problema nacional, mas está sendo absolutamente útil para manter a economia do Brasil, beneficiando esses grupos econômicos todos que eu me referi. Como eu digo sempre, não pensem vocês que essa crise vai deixar todo mundo perdendo, não. Tem muita gente que vai ganhar muito. Entre os grupos que vão ganhar muito são os grupos financeiros, os grandes bancos, os grandes fundos de investimentos, aqueles que querem arrematar bens brasileiros na bacia das almas para fazer muito dinheiro no futuro. Esse pessoal todo está se divertindo, tendo doido, gritando, chamando atenção, chamando a nossa atenção. Não era para a gente estar dando tanta atenção para essa criatura. Então ele está sendo cozinhado também, esse impeachment dele que já era para ter saído há muito tempo se nós vivêssemos num país com as instituições funcionando de uma forma plena, né? Mas não. Existem muitos segmentos da superelite que querem preservar o louco, porque o louco está obedecendo tudo que a área econômica determina para o nosso país. Confira sempre as matérias daqui para frente e você vai ver que Bolsonaro, no fundo, ele está sendo super protegido pelos grandes meios de comunicação. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.